Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição e aprazamento de medicamentos. Mas primeiro eu gostaria de me apresentar. Hoje eu faço parte da educação permanente do Hospital da Mulher, e eu estou apresentando aqui pela Fundação Saúde e agradeço pela oportunidade. Eu já tenho 2 formações, técnico de enfermagem, sou enfermeiro desde 2009, sou especialista em terapia intensiva e já tenho uma certa experiência relacionada ao adulto, né? Criança, a gente acaba aprendendo todos os dias um pouco. Trabalho no hospital que acaba sendo referência, né, como iniciativa Hospital Amigo da Criança, e a gente vai falar um pouquinho da prescrição. A prescrição que eu trago para vocês hoje é em relação digamos assim, de medicamentos que são utilizados em UTI, emergência, e acaba não sendo muito a realidade da maternidade. Mas, de qualquer forma, são medicações que a gente pode utilizar no dia a dia, né? Então, a gente vai ver um pouco da importância relacionada ao aprazamento. Então, vamos lá. O objetivo, então, seria entender esse binômio, né? Medicação-medicamento, que muita gente confunde esse termo. A utilização de meios para facilitar as boas práticas de prescrição, melhoria na comunicação prescritor, prescrição e executor, e facilitar o processo de aprazamento. A gente vai ver que não é uma tarefa tão simples assim, né? Ela exige um certo cuidado, né? A gente tem uma certa responsabilidade. E aí eu começo trazendo esse dado do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, né, que o tema do ano de 2022 foi relacionado à segurança medicamentosa. E aí o Instituto Brasileiro ele diz o seguinte, que de acordo com a OMS, práticas inseguras e erros de medicação estão entre as principais causas de danos evitáveis nos cuidados de saúde, podendo levar inclusive à morte. Então, hoje, o que a gente pode imaginar é que o processo de medicamentos, de medicação, é um processo complexo, né? E a gente precisa cada vez mais se especializar em relação a essa área. E a responsabilidade acaba sendo de todos. Bom, então, o que vem a ser o processo chamado medicação? Medicação é o processo esse que vai desde a sua organização e gerenciamento até o processo de administração e monitoramento da resposta de cada indivíduo submetido ao fármaco. Ou seja, eu costumo dizer até para os meus alunos que o termo medicação ele vem relacionado a essa ação, né? Você começa lá na organização, no gerenciamento desses medicamentos e você vai até a resposta do organismo, né, do paciente. Então, a todo momento, a equipe inteira está envolvida nesse processo, né? Lembrando que cada indivíduo possui uma resposta diferenciada. E aí, esse termo, na verdade, foi tirado do padrão com foco no paciente da John Commission. E o medicamento que seria? Nada mais é do que o produto farmacêutico, né? E aí, eu coloquei até o site para vocês, tá? E então, quem seria os responsáveis pelo sistema medicação, né? Aí a gente tem o prescritor, que por vezes a maioria é o médico. É claro que a atenção básica a gente tem o enfermeiro também. A gente tem a equipe de enfermagem e tem o farmacêutico, que é de suma importância, e sua equipe também. Não é verdade? A gente não pode esquecer dos nossos outros colegas. E a prescrição, então? A gente só vai dar uma pincelada relacionada à prescrição. Então, vamos lá. A orientação de boas práticas. Eu quero que vocês entendam que nesses 20 anos eu pude fazer um apanhado, né, geral sobre o que a gente pega de prescrição, né? O meu trabalho aqui agora, nesse momento, não é falar de erros que foram ocasionados ou de erros que foram pegos. A minha proposta, né, é melhorar o processo, né, de educação.
Então, o que seria uma boa prática para uma prescrição, né? Então, a gente fala muito do prescritor. Seria evitar as prescrições manuscritas, porque isso acaba gerando um certo erro muito grande. E, às vezes, dependendo de como essa relação equipe de enfermagem médico, pode ser um viés muito grande e que pode colaborar para esse erro, né, de medicação, de medicamento. E aí acaba que a gente tem essa falha, né, que a gente pode corrigir nesse processo de medicação. A gente também pode padronizar as siglas e termos na instituição para que todos utilizem a mesma linguagem. Então essa é uma forma muito boa para que a gente obtenha sucesso, né, na terapêutica do paciente. Eu costumo falar que quando a gente está cuidando de um paciente, a estrela não tem que ser o profissional de saúde. A estrela, na verdade, é o paciente. Ele sai de lá e ele precisa sair melhor. Ele não pode sair pior do que ele entrou. E aí eu coloco uma observação, que cada unidade trabalha de forma única, ainda que existam linguagens preconizadas na área da saúde, né? Desde a formação profissional, que são os termos técnicos que a gente emprega. Só que cada um tem a sua linguagem individual. E aqui, por um acaso, eu queria chamar a atenção de vocês. Eu simulei uma prescrição médica, tá? Vocês podem ver que o nome é fictício, é uma prescrição fictícia. E aí a gente simulou alguns horários. E aí a gente vai falar propriamente do aprazamento, né? O que a gente pode observar nessa prescrição? Nessa prescrição a gente tem o nome completo do paciente, o prontuário dele, a data de nascimento, que é fictícia, tá? A enfermaria e o leito. E eu coloquei ali propositadamente que esse paciente é alérgico ao tramadol. Então o que a gente pode observar ali? Que em cada item tem suas medicações, mas eu já posso sinalizar que esse paciente tem algum tipo de alergia. E aí o que a gente pode fazer, né? Esse paciente, já desde o início, quando a gente recebe ele numa instituição, a gente já tem que identificar esse paciente que ele é alérgico a algum tipo de substância, né? Então, isso já contribui muito para a nossa terapêutica. Então, vamos lá, vamos analisar aí desde o primeiro item até o último. E aí eu tenho uma dieta oral branda, né? E ali no horário está serviço de nutrição e dietética, porque são os nutricionistas que cuidam dessa parte. A gente tem o soro fisiológico, né? 2000 em 24 horas. E a gente tem um eletrólito. Eu queria que a gente prestasse bem atenção nessa questão, que hoje em dia a segurança do paciente, ela preza muito por essas medicações de alta vigilância. A gente está falando de um eletrólito concentrado, né? E a gente tem que ter o cuidado, principalmente com os novatos, né, da área da saúde, que são eletrólitos que, se forem administrados de forma errada, isso pode ter uma sequela grave, né, ou mesmo levar ao óbito. Então a gente precisa entender também que não é só uma prescrição, né? A gente entender também que a gente precisa ter um treinamento focado em diluição, né, o tempo correto de cada medicamento para ser infundido no paciente, e a gente precisa saber ao menos a reação que esse paciente pode ter. Cada membro da equipe, né, envolvido com a prescrição médica é responsável no seu nível de atuação. Eu costumo falar para os meus alunos que são de nível técnico que não é porque eles serão técnicos de enfermagem que eles são isentos de responsabilidade. É claro que cada um vai responder segundo o seu nível de estudo. E aí a grande preocupação é que esse eletrólito, se porventura se ele for pego de forma rápida, ele é confundido com uma água destilada, né? E aí a gente pode levar esse paciente a óbito, justamente porque é um eletrólito que vai gerar consequências graves para o coração desse paciente. Então ali ele diz, né, esse suposto médico diz que ali a gente tem uma concentração de cloreto de potássio que ele quer em cada etapa de soro.
E aí seria legal colocar em cada etapa de soro do que colocar só em cada etapa, porque isso pode gerar muitas interpretações. A gente tem que entender que o processo é falho e a gente precisa deixar bem claro. Assim como eu tinha uma professora que dizia que o óbvio precisa ser dito. Logo embaixo, no item 4, a gente coloca o omeprazol, né? 40 mg intravenoso, uma vez ao dia. Porque geralmente é padronizado, né? Essas medicações, principalmente que bloqueiam a acidez, né? São bloqueadores de prótons que a gente diz. Essas medicações elas têm que ser realmente utilizadas em jejum. E justamente se você, por um acaso, tentar evitar esse processo já com o estômago em atividade por conta da alimentação, ele não vai ter muito seu benefício. Então a intenção é justamente, antes de receber o alimento, do organismo entender que ele precisa trabalhar, é você já fazer com que esse paciente esteja protegido. E a melhor forma de ser administrado é pela manhã. Em geral, ele é muito preconizado esse horário mesmo, 6 da manhã, que é o horário que o paciente ainda está em jejum. A gente tem ali a dipirona, 4 em 4, fenitoína, de 8 em 8, a Dexa. E a gente vê que os horários não costumam mudar muito, né, de instituição para instituição. O que acontece? A gente só tem que ter o cuidado, porque em um dos artigos foi visto que esses medicamentos, né, esses aprazamentos, eles são muito engessados, né? E aí acaba não sendo valorizada a questão do medicamento, mas sim a rotina da enfermagem. É claro que se a gente puder adaptar ao serviço, a rotina do serviço, né, do andamento do serviço, que ótimo, show de bola. Só que o problema é que nem sempre o paciente vai se beneficiar com relação a esses horários. E aí a gente mantém um padrão ali, né, de 4 em 4, 10, 14, 18, serviço diurno, e 22, 2 e 6. Se a gente puder ao máximo evitar acordar esse paciente, é melhor, porque quando é uma medicação intravenosa, um medicamento intravenoso, o que a gente pensa? Bom, dá para eu fazer sem acordar o paciente. E aí muitas vezes o profissional quer fazer isso com pouca luminosidade. Isso pode acarretar um erro, né? Isso pode acarretar um processo que pode ser irreversível. Acaba que o profissional, geralmente, que trabalha esse período da manhã, né, 2, 4, que fica acordado neste horário, é um profissional que a gente começa a ter um olhar diferenciado, porque não é o mesmo que trabalha durante o dia, né? O nosso ciclo circadiano, ele entende que a noite foi feita para dormir. Ele trabalha de forma com que a escuridão faça com que o seu organismo, como é que eu posso dizer, tenha menos produtividade, digamos assim, né? Então, qualquer procedimento, esse período, pode gerar realmente grande erro, né? E aí a gente tem duas medicações que não são muito amigas, né? Por que eu falo isso? Porque a gente tem um anticonvulsivante ali, a fenitoína, que foi passada de 8 em 8, e a gente tem a Dexa, que é um corticoide. E aí, por um acaso, as duas medicações, como elas estão de 8 em 8, o horário está diferenciado. Por que eu fiz isso? Porque a gente entende que um anticonvulsivante, ele pode diminuir a potência desse corticoide. Então, aí a importância de quem vai aprazar. Tem que se prestar atenção em cada item dos medicamentos. Então, aqui a gente pode analisar o seguinte: a gente tem a fenitoína, de 8 em 8, o horário que a gente pode estipular seria 12, 18 e 2 horas da manhã, e a Dexa, 14, 22 e 6. É ideal ficar incomodando o paciente? Não, porque a gente há de convir que o hospital não é uma coisa muito boa, né? Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou dizendo. Mas a gente tem que entender que se tiver que administrar, até se for um horário parecido,
que a gente dê um intervalo pelo menos aí de 1 a 2 horas de intervalo entre uma e outra medicamento, perdão. E aí a gente tem um antibiótico, aquele antibiótico ali eu coloquei propositadamente. Quase ninguém entende que esse antibiótico, vancomicina, ele precisa ser administrado por pelo menos 250 ml. Por quê? Porque a gente está falando de reações que podem ocasionar e o profissional de saúde não está preparado, em específico aquele que vai administrar. Então, se a gente procurar ler, né, a bula desse medicamento, desse fármaco, a gente vai entender que a vancomicina ela não pode ser feita, por exemplo, para 100 ml, porque a bula diz que você precisa pelo menos de infundir nesse paciente 5 mg por ml, uma proporção assim, e tem que ser de forma lenta. E o que acontece nesses horários assim de manhã? Geralmente é o horário que o profissional já se prepara para poder passar o plantão, já tem que retirar os equipos, porque o paciente precisa estar bem arrumado, a equipe do dia cobra. Então, a preocupação de colocar um antibiótico desse logo às 6 da manhã é porque esse antibiótico ele não pode ser colocado de forma rápida. E a gente vai ter grandes prejuízos. E aí eu acredito que ninguém queira passar por essa situação. E o fluconazol? A gente tem ali o fluconazol, que é um antimicrobiano, porém contra os fungos, um antifúngico, vamos dizer assim. E aí, por que eu coloquei aquele horário ali, olha, que deixa de ser padrão 16 horas? Porque se a intenção é a gente parar de engessar o aprazamento, a gente consegue muito melhor evitar um tipo de incompatibilidade, ou até mesmo preservar a função renal desse paciente. Quando a gente coloca 2 antibióticos ou mais, antibiótico que eu falo é anti-meio de vida, tá, gente? Não estou falando que o fluconazol é um antibacteriano. Eu só estou colocando que os 2 são antimicrobianos. Porém, um é antibacteriano e o outro é fungicida. O que acontece? O problema de você colocar 2 antibióticos, 2 antimicrobianos no mesmo tempo, você acaba levando uma sobrecarga renal. E isso é um grande problema, porque quanto mais esse rim entender que precisa depurar, ele vai se sobrecarregando mais e isso vai gerando uma complicação para o paciente. Ali embaixo eu coloquei um medicamento propositadamente em forma de sigla, que é o que a gente costuma ver em algumas unidades. E ali a gente tem o HCTZ. E aí uma das questões que a gente levanta é se hoje a gente está voltado para o foco na segurança do paciente e com relação a tudo que vem acontecendo de erro medicamentoso, a gente tem que entender que esse HCTZ ele pode levar a várias interpretações. Ah, mas ali tem a miligrama, eu já entendo que é hidroclorotiazida. Não. Se alguém não tiver um conhecimento bom de farmacologia, ou se achar que sabe, eu posso entender que seja a hidrocortisona, apesar de entender que a palavra hidrocortisona é com a letra S. Mas quem, em meio ao desespero ou ao meio de terminar o plantão, pode entender que realmente seja hidroclorotiazida. Eu não colocaria a minha mão no fogo por isso. Então, o ideal é que se evite o uso de siglas quando se tratar de medicamento. E deixar bem claro, uma prescrição dessa que foi digitada é a melhor coisa. A gente sabe que pode não ser a realidade de muitas unidades, né? Algumas ainda trabalham de forma manuscrita. Mas, se a gente tem uma prescrição que ela é digitada, a chance de erro é menor, não é verdade? E a gente acaba se acostumando com aquela rotina, já entende quais medicamentos a minha clínica utiliza. Inclusive, eu costumo até brincar ensinar de forma animada para os meus alunos que quando eles vão para campo de estágio, eles precisam conhecer os medicamentos que eles estão entrando naquela clínica, seja em hospital maternidade, seja em psiquiatria. É preciso que você saiba o que vai ser utilizado ali, né? Ou as medicações que são mais utilizadas. Porque ali eu já tenho mais ou menos uma ideia do que o médico pode utilizar.
e ali o HGT, né, que na verdade é hemoglucoteste, é o teste de glicemia capilar, que geralmente se faz nesse horário padrão. Por quê? Porque é um teste que a gente procura fazer antes das alimentações. Algumas pessoas costumam colocar 12, 18 e 6, mas se eu fizer o teste de glicemia depois da alimentação, a gente, na verdade, quebra esse padrão, né? A gente quebra, na verdade, uma coisa que poderia ser fidedigna, acaba sendo fictício. E ali, por que eu coloquei os dois carimbos fictícios? Ali a gente pode observar que tem o carimbo médico, porque a gente precisa ter a certeza de quem era esse médico, o prescritor, quem fez uso dessa terapêutica, né, para esse paciente, e propositadamente e intencional o carimbo do enfermeiro, justamente no horário. A gente tem que entender que essas medicações elas podem ser aprazadas de acordo com a cronofarmacologia, que é justamente o horário certo das medicações atuarem no seu momento exato, né, da resposta do organismo. Assim como alguns hormônios são liberados na parte da manhã e tem a sua queda na parte da noite. E ali a gente precisa entender que o enfermeiro tem a sua responsabilidade. Não adianta, a gente não pode delegar essa função, né? A gente tem que abraçar mesmo e a gente tem que ter alguns aliados que eu vou falar mais na frente. Mas o Conselho de Classe de Enfermagem ele deixa bem claro que onde houver atividade de enfermagem, principalmente do enfermeiro, tem que constar a sua assinatura com o seu carimbo, né? Ele tem que se responsabilizar pelo que ele coloca ali de horário. E hoje em dia não adianta a gente querer que a equipe faça uma coisa sem entender. O médico chega e fala o seguinte, eu quero que faça isso em determinado horário. Aí o enfermeiro fala, olha, meu técnico, eu quero que seja feito isso em tal horário. Tá, mas por quê? Se não tiver o porquê, isso não gera segurança para a equipe. Não é verdade? A gente sabe, a gente está numa velocidade muito grande de informação. E aí a gente diz o seguinte, se porventura criança, hoje em dia, não é assim também, por que adulto tem que ser, não é verdade? A gente tem que explicar o porquê dos medicamentos daquele horário. Se eu puder ter a minha equipe comigo, né, a meu favor, por que não? Isso é um ganho que a gente tem. E eu não tenho problema nenhum de chegar para o prescritor e falar, olha, por que tem que ser esse horário? A gente não pode mudar, enfim. Se a gente tem possibilidades de mexer com o horário da prescrição, a gente consegue de boa. Isso daí tem que ser, na verdade, algo que é combinado com a equipe. E por que eu coloquei a hidroclorotiazida, que é um diurético, de manhã? Porque você imagina colocar um diurético desse à noite. O paciente vai urinar e aí esse paciente pode cair à noite, a gente pode ter um problema, o risco de queda aí, né? Mais uma meta internacional, meta 6, prevenção de queda, né? E aí esse paciente pode usar óculos, pode usar algum andador, e eu não quero que esse paciente saia no meio da noite para poder, esse paciente autônomo, tá, gente? É o paciente que vai ao banheiro sozinho, enfim. Eu não quero exatamente esse diurético à noite por isso, para evitar justamente o risco de queda e também para preservar a qualidade de sono dele. Se eu tenho um paciente que é privado de sono, se o sono já não tem uma boa qualidade, esse paciente não vai te ajudar, ele não vai colaborar. E a tendência é que ele fique mais irritado. Bom, aí é como eu falei para vocês, né? A gente tem que rever de muitas drogas aí, a gente tem que rever a questão da fenitoína com os corticoides, o omeprazol, que é importante ele fazer o seu efeito antes da alimentação. A gente tem que estar atento a todo momento a algum tipo de alergia que o paciente pode desenvolver. A gente tem o cloreto de potássio, que é uma medicação, um medicamento de alta vigilância. As siglas, né, que a gente já falou, e os diuréticos, né, tendo todo o cuidado do mundo para colocar, de preferência, esses diuréticos na parte da manhã. Mas e se porventura o paciente tiver de sonda? Que bom! Aí não é impeditivo de colocar esse paciente para urinar à noite. E às vezes acontece
de serem 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. De qualquer forma, o que eu friso muito é o paciente autônomo, aquele que pode sair da cama, né, para ir no banheiro. Então, se a gente puder evitar, tá bom? E aí a gente começa o play, o aprazamento, propriamente dito. O que a gente pode fazer para esse momento, não é verdade? E no aprazamento a gente leva em consideração os seguintes itens. Um profissional habilitado precisa-se ter conhecimento de farmacologia e cronofarmacologia. A gente diz em relação ao tempo, hoje em dia se estuda a cronopatologia, né? A patologia relacionada ao tempo, e se estuda a cronofarmacologia, que é o tempo ideal, não é verdade, desses medicamentos. Eu não sei se todos tinham conhecimento, mas seria bom se vocês lessem um pouco em relação à cronofarmacologia. O site já tinha sido colocado lá para vocês. E a interação medicamentosa. Não adianta colocar 2 medicamentos, 3, se um vai inibir o efeito do outro. Quando a gente diz interação, a gente pode pensar em bloqueio, né? Antagonizar o efeito de um. A gente pode pensar em potencializar o efeito de outro. A gente pode pensar em diminuição a nível sérico, né, dos medicamentos. Então a gente tem que pensar em várias possibilidades, né? O que eu posso fazer? E a gente fala muito dessa questão, que a gente tem que parar de engessar o horário. Quando a gente pode engessar em detrimento de rotina, beleza, muito bom. Mas quando não dá, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que pensar no paciente. Levar em consideração os seguintes itens. Rotinas do setor, né? Eu posso adaptar? Calma aí, que horas esse paciente vai para o banho? Que horas esse paciente se alimenta? Né? Eu não quero ser um prejudicial na vida desse paciente. Se eu puder, né, cooperar na hora do banho, da refeição e do sono, eu vou fazer, a não ser que não tenha possibilidade, né? E aí o que a gente evita com isso? Interrupções desnecessárias. Eu não tenho como. Então nada melhor que se chegar a um acordo com o paciente, tá? É a melhor solução quando a gente ganha o paciente. E aí sugestões para melhoria no processo do aprazamento. A gente pode pensar num protocolo institucional que seja visível e de fácil acesso no setor. Como é que eu posso utilizar aqueles medicamentos em que horário? Vamos fechar aqui em tais medicamentos, como é que a gente vai estipular isso, né? Eu sei que eu não trabalho com todas no meu setor, então já posso minimizar erros. O profissional enfermeiro pode ajudar esse técnico aí no aprazamento, né? Se for a rotina da sua unidade, pode, mas não é ideal, porque a gente vê que a gente precisa, né, da anatomia, da fisiologia, da farmacologia. Não é uma coisa tão simples, né? A gente não tem que delegar algo que é nosso. E aí, se infelizmente você é um membro da equipe tendo que cuidar de muitas pessoas, o ideal é que se realmente faça assim um POP, tá? Que é o procedimento operacional padrão. E a gente seleciona de preferência um profissional, se for possível, porque esse profissional ele vai evitar ao máximo que tenha um erro no aprazamento. Se não tiver como, lamentavelmente tem que treinar mais ainda para evitar os erros. Quando não, deixar sempre uma pessoa específica. A gente vê, pelo menos eu consigo ver na minha unidade, que se tem sempre um enfermeiro responsável pela medicação, pelo processo de medicação. O que a responsabilidade aumenta, né? Enquanto um está nos cuidados, na assistência, os outros ficam só, esse enfermeiro, né? Ele fica justamente só nas medicações. Bom, e aí o que a gente pode fazer como melhoria em relação à classe medicamentosa? Se eu colocasse todas as classes, a gente não conseguiria fazer um vídeo assim mais prático, né? Dinâmico, digamos assim. Então, o que eu posso trazer para a gente evitar ao máximo? É evitar o uso de antibióticos no mesmo horário, minimizando a sobrecarga da função renal e possíveis incompatibilidades. E quando se tratar de sepse, gente, a gente tem que trabalhar com ΔT, a gente tem que trabalhar com tempo. Né? O tempo é fundamental para salvar uma vida.
A gente não pode achar que tem a possibilidade de postergar o uso do antibiótico em detrimento de rotina. Se a gente tiver a possibilidade, né, puder, digamos assim, ter a chance de colocar num horário que não atrapalhe a rotina, beleza. Mas antibiótico é 0 minuto, é naquele momento. Colheu, fez a hemocultura, a urinocultura, seja lá que cultura o prescritor pede. Ele pediu, colheu, foi feita a coleta, vamos iniciar o antibiótico. A gente não pode esperar em detrimento de rotinas. E diuréticos foi o que a gente falou anteriormente, né? Os diuréticos, quando administrados à noite, são fortemente aliados ao risco de queda do paciente autônomo, né? E vai acabar influenciando diretamente na qualidade desse sono. E quanto aos corticoides? Preferencialmente pela manhã. Rodrigo, realmente eu vejo que na maioria dos casos os corticoides são feitos de manhã. Mas por quê? Existe um porquê? Tem. Porque, de fato, a eficácia, né, acontece no pico de secreção do cortisol, o hormônio do estresse, né? E aí ele acontece no amanhecer, que é justamente causando o quê? Né, esse aumento de pressão, né, esse aumento de frequência cardíaca, é aquele hormônio que vai te deixar mais alerta, né? Ele vai trabalhar com que você seja mais... Por isso que é o hormônio do estresse, né? É que ele vai variando conforme o horário. Mas se você puder administrar de manhã, que é justamente a hora que o cortisol está aumentando, você consegue melhorar a eficácia desse corticoide. E aí, quando ele é prescrito por via inalatória, geralmente o prescritor, ele pensa não a nível sistêmico, mas ele pensa a nível local. Ele pensa geralmente nos pacientes asmáticos, né? Por quê? Porque você provoca uma broncoconstricção com a queda do cortisol, né? E aí a intenção é você fazer com que esse paciente durma bem. Então o ideal, quando esse corticoide ele é inalatório, que ele seja de noite, para ter uma qualidade de sono. E antipertensivos, eles ganham força pela manhã, por quê? Justamente por causa desse cortisol, né? Ele evita, né, que a liberação desse cortisol pela manhã provoque esse pico, esse aumento da pressão arterial, gerando os picos hipertensivos. E as sugestões que a gente pode dar em relação a isso? Tornar sempre o prescritor e o farmacêutico grandes aliados. A gente não tem que ter vergonha quando a gente não sabe, né? Eu acho que a vergonha é uma coisa do passado em relação à terapêutica medicamentosa. Estar atento a quaisquer medicações que antes não faziam parte da rotina. Se ela foge da rotina, a gente tem que conhecer. O Código de Ética de Enfermagem diz bem claro que a gente não pode administrar uma droga se a gente não souber a origem dela. Evitar que o aprazamento seja refém, né, da pressa, banalizando tal função. Eu vou aprazar de qualquer jeito aqui, e é nesse de qualquer jeito que acontece a falha no processo. E treinamento de toda a equipe, puxando um pouco sardinha para a minha área, relacionada à educação permanente. Então a gente tem que treinar a equipe sim, tá? Toda a equipe a gente vê que está envolvida nesse processo de medicação, né? Nessa ação desde o gerenciamento até o monitoramento da resposta. Então a gente precisa realmente treinar toda a equipe. E aí a gente pega um artigo em 2013, que essa professora já falava, a Lolita do Pico, né? Ela coloca que no artigo existem 4 horários de maior concentração de administração desses medicamentos. Durante o dia foi observado que a maior parte era 10, 12, 14 e 18. E o noturno, 22, 24 e 6. Então, se a gente puder equilibrar isso e colocar de forma com que não tenha muitas medicações, a gente evita, sim, consegue evitar uma incompatibilidade, uma interação. E aí, gente, eu deixo meu contato, agradeço a todos aí, disponibilizo o meu telefone, meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, a gente consegue falar um pouco melhor sobre isso.
e espero que vocês tenham gostado do vídeo.